sequência, a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, agora no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo de número 18. Para aqueles que nos visitam, nós estamos, pela graça do Senhor, expondo toda a carta de Paulo aos Filipenses, e iniciamos hoje no capítulo 2, a partir do versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos, após cantarmos a Tua própria palavra, verdades, ó Deus, que saem das nossas bocas sem o perigo de estarmos mentindo, porque cantamos a Tua própria palavra. Obrigado pelo privilégio de poder louvar o Teu nome. Obrigado por termos hoje a consciência desse tão grande privilégio que o Senhor não estendeu a todo mundo, mas o Senhor estendeu aos Teus. O Senhor estendeu àqueles que compreendem a Tua palavra e que semana após semana atendem a Tua convocação e se reúnem, não só aqui, mas em toda a face da terra. A Tua igreja se junta, se reúne para poder adorar-te, ó Deus. Que seja mais uma vez os nossos ouvidos, ó Pai, que esteja mais uma vez os nossos ouvidos atentos à Tua voz, a mais uma vez, ó Deus, a pregação da Tua palavra, do Evangelho, das boas novas. Que assim seja, ó Deus. Prepara os nossos corações. Esse é o nosso desejo e oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar-se. Irmãos, quem esteve aqui pela manhã viu que no primeiro sermão do capítulo 2 nós falamos aqui sobre o modo de vida, falamos sobre humildade, falamos sobre soberba, falamos sobre o exemplo maior de humildade. E no sermão da noite nós queremos começar com uma pergunta, ou melhor, talvez com uma afirmação. Ao longo de toda a sua vida você já deve ter ouvido com certeza a expressão: você é importante. Em algum momento das nossas vidas já ouvimos essa expressão, seja os nossos pais falando para conosco, seja você, pai, falando para os seus filhos, seja em qualquer momento, seja o seu cônjuge falando para você que você é importante para ele ou para ela. Nós podemos ter ouvido isso raras vezes ou podemos ouvir isso de forma constante. Por falar em forma constante, provavelmente nesse período eleitoral nós ouviremos. Se você nunca ouviu isso na vida, você vai ouvir, se você já vota, isso. Pessoas vão passar na sua casa e vão dizer assim: você é importante para mim, você é importante para a nossa cidade, você é importante. E isso nos faz compreender, irmãos, qual é a nossa real importância. Será que nós temos essa importância que muitas pessoas já disseram para nós e que nós já dissemos para tantos outros? Qual é a nossa real importância? O texto a ser exposto, irmão, falará sobre uma importância, mas não no aspecto da vaidade pessoal, onde alguém possa se achar os buracos da bolacha Maria. Já ouviu essa expressão, né? Ou creme crack, não sei, independente da bolacha. Mas tem gente que se acha literalmente os buracos de uma determinada bolacha. O texto vai mostrar a importância não das pessoas propriamente dito, mas dos crentes em meio a esse caos que nós vivemos. O texto vai mostrar a importância da luz em meio à escuridão, vai mostrar a importância da vigilância, a importância da constância, vai mostrar a importância do buscar, do crescer, do desenvolver. O texto a ser exposto a partir de agora vai mostrar a importância da obediência,
da manutenção da palavra, vai mostrar a importância da alegria em qualquer circunstância, vai mostrar também a essencialidade do agir de Deus na vida do cristão. Enfim, irmãos, nós veremos ao final que qualquer importância apontada ao homem não será jamais para a sua própria glória, e sim para a glória daquele que o mantém, para a glória daquele que o fez, que lhe deu dons, que lhe deu talentos, para a glória daquele que lhe orienta e que lhe ama. Afinal de contas, o sólido é o glória, ou seja, somente a Deus toda a glória. É um dos pontos da reforma e que nós precisamos atentar para isso. Toda a glória seja dada a Deus. Se faz necessário, irmãos, estarmos aqui, é uma carta pequena, mas se faz necessário estarmos trazendo sempre o contexto da carta, para que alguém, se porventura esteja nos visitando, possa entender, né, o contexto dessa carta. E ele continua sendo o mesmo, ou seja, o autor da carta, Paulo, ele continua preso, né, ele advertindo os seus leitores quanto ao modo de vida, quanto ao convívio social, quanto à prática da humildade, que foi exposto hoje pela manhã, enfim, quanto a um padrão de vida digno do Evangelho. Mas aí a grande pergunta é: como é que é alcançar esse Evangelho? É possível alcançar esse Evangelho? Que passos devem eles dar na direção desse alvo? E Paulo passa a mostrar-nos como um passo a passo de ações práticas os levariam a viver de forma diferente, os levariam a viver de uma forma que fizesse a diferença por onde quer que eles andassem. Nós veremos aqui nos primeiros versículos as peças desse quebra-cabeça, desse passo a passo, desse manual exposto pelo autor, que vai encaixando cada peça ao longo das suas instruções. Se não, vejamos a primeira peça já sendo encaixada no versículo 12, quando ele vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós devemos entender, irmãos, que Paulo ele está escrevendo a cristãos. Paulo não escreve aqui, ele escreve aqui aos seus amados. Não é uma carta aberta, é uma carta direcionada. Existia um público-alvo, e esse público eram pessoas que já haviam passado pela conversão, eram novas criaturas, eram novos homens, novas mulheres, que o Evangelho já havia alcançado, e eles estavam ali já num contexto de igreja. Então Paulo escreve aos seus amados. E por que é interessante, irmãos, que atentemos para isso? Não, o texto não é direcionado aqui a incrédulos, a descrentes, porque se assim fosse, existiria uma possibilidade de, diante do texto, entender que por algum esforço humano a salvação ela pudesse ser encontrada, porque afinal Paulo diz: desenvolvam a salvação. Então é um texto que talvez o incrédulo possa dizer assim: bem, está na minha mão ou nas minhas mãos, o meu trabalho eu posso alcançar a salvação. E esse não é o contexto do texto. O contexto do texto é: Paulo escreve a pessoas crentes, a cristãos, a quem já havia experimentado a salvação e já desfrutavam da nova vida em Cristo Jesus. Interessante, irmãos, quando ele fala do caminho da obediência, essa seria a primeira peça para esse modo de vida. Essa seria a primeira peça onde Paulo começa a montar esse quebra-cabeça, esse passo a passo, para que se alcançasse esse padrão tão orientado por esse tutor, que mesmo à distância continuava a instruir aqueles leitores, continuava a ensinar aos filipenses. E essa seria, com certeza, a obediência, com certeza, é um sinal visível de uma nova criatura. Ele inicia, irmãos, após a sua saudação, caracterizando os filipenses como obedientes. Essa é uma marca autêntica do cristão. Essa obediência ela deve ser constante, mesmo diante dos altos e baixos vividos ao longo da nossa trajetória, ao longo dessa caminhada. Paulo ele sauda os filipenses, ele diz: como sempre obedecestes. Então era uma marca característica dos filipenses, era a obediência. Ele vai falar aqui: na minha presença e na minha ausência. Nós já vimos essa mesma preocupação de Paulo em versículos anteriores,
quando ele menciona a sua ausência e a sua preocupação e zelo para que os leitores eles continuassem a dar um bom testemunho e a crescer em graça e em conhecimento diante de Deus, mesmo sem a sua supervisão física, mesmo sem ele estar lá olhando, enxergando ali o crescimento e a busca por uma vida de santidade. Quando Paulo, na verdade, ele sabia que a sua presença contribuiria em muito para a evolução dos filipenses, mas a sua alegria estava no fato, irmãos, de saber que era Deus quem iria operar na vida dos filipenses, estando ele presente ou não. Ele sabia que a sua maior alegria era porque Deus ia continuar o trabalho que havia iniciado na vida deles. Esse trabalho de obediência, ele não se dava somente pelo fato de Paulo estar presente. Eles não eram obedientes apenas sob uma vigilância, porque eles eram obedientes não ao próprio Paulo, e sim ao próprio Deus. Paulo sabia que a sua presença iria contribuir para isso, mas a sua ausência, ele estava tranquilo, porque sabia que era o Senhor a trabalhar na vida daqueles leitores, na vida dos filipenses. O agir era divino. Interessante, irmãos, que nós vemos aqui um verbo imperativo, é uma ordem: desenvolvam a vossa salvação. Isso aqui traz a ideia, irmãos, de um movimento contínuo. Não é algo que eles faziam e pronto, parou ali, estava garantido. Não, é desenvolver, ou seja, algo contínuo, algo que não apenas tinha um início, um meio e um fim, mas existia sim um início, mas que o trabalho deveria ser de forma perene, de forma contínua. Desenvolvam a salvação. Isso aqui é a ideia de um crescimento e de um desenvolvimento espiritual contínuo. E é interessante que nós sabemos, irmãos, que esse trabalho, essa garantia, ela não vem das nossas próprias mãos. Não é pelo nosso esforço humano que nós alcançaremos a salvação, pois ela procede de Deus. Mas fica claro aqui que cada um de nós, os filipenses, os tessalonicenses, os crentes ao longo de toda a história, fica claro aqui que eu e você, nós temos uma responsabilidade para com essa nova vida, e em especial com o processo de santificação diário. Nós temos a nossa responsabilidade. Os filipenses, eles não tinham que trabalhar para obter a salvação, mas para desenvolver a salvação, exteriorizando assim algo que Deus já havia feito. Desenvolvam a salvação. Eles já haviam recebido esse presente, mas eles precisavam, de forma diária e contínua, desenvolvê-la. Esse processo de desenvolvimento deveria se dar no espírito de reverência e de respeito. São as palavras temor e tremor. Esse deveria ser, irmãos, a essência desse desenvolver. Deveria existir reverência e respeito, ao invés de pânico e alarme. O pânico será um sentimento característico daqueles joelhos que se dobrarão, lembra do sermão pela manhã? E das línguas que confessarão o senhorio do Senhor, mas fora do tempo. Esses sim confessarão em pânico, em alarme. Eles entrarão num pânico eterno. Esse pânico, irmãos, não deveria preencher os corações dos crentes. Ao invés disso, deveriam caminhar com respeito e com reverência. Essas deveriam ser as atitudes, o desenvolver a salvação com temor e com tremor. Essa expressão temor e tremor traz a ideia, irmãos, de um cristão que está fazendo o máximo para cumprir o seu dever, porque sabe a quem irá prestar contas. A nossa vida, a nossa salvação precisa ser desenvolvida, o nosso caminhar junto com o Senhor precisa ser um caminhar com temor e com tremor, não com pânico, não com medo, com receio extremo, mas sabedores nós de quem prestaremos conta, ou a quem prestaremos conta. É isso que deve nortear o nosso desenvolver, porque um dia nós estaremos diante do Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso já vê o que eu e você fazemos todo dia. Nós não devemos caminhar em temor e tremor, pensando somente no grande dia, somente no dia que prestaremos conta, porque esse Deus que prestaremos conta, Ele vê todos os dias aquilo que eu e você fazemos, muitas vezes sem temor e sem tremor,
O Senhor, que prestaremos conta num grande dia, estará vendo se estamos sim ou não desenvolvendo a nossa salvação. Ele olha para o seu povo, ele olha para a sua igreja e ele contempla a forma como nós temos caminhado, a forma como temos desenvolvido esta salvação. Paulo escreve aos Filipenses e eles deveriam lembrar da sua conversão, do seu novo nascimento. Quando Deus promoveu um transplante de coração de pedra, Ele lhes deu um coração de carne. E vimos isso na leitura que foi feita agora há pouco. Um coração que estava vivo e que respondia ao governo de Deus e aos seus comandos. Além disso, irmãos, Deus colocou o seu Espírito dentro de cada um cristão. Ele escreveu a sua lei em seus corações e fez com que cada um deles andasse em obediência à sua palavra. A obediência é uma peça característica na vida do cristão. Não existe um cristão autêntico que não seja obediente. Não existe um cristão autêntico que ande em desobediência de forma contínua. Que a sua vida seja uma desobediência a característica. Se não, irmãos, vejamos o que diz 1 João capítulo 2, verso do 3 ao 6. Esse texto vai falar sobre duas marcas do verdadeiro cristão. Primeira, um compromisso firme em obedecer e um arrependimento genuíno. São duas marcas que precisam estar bem claras na vida de todo e qualquer cristão. O texto nos diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí a gente diz assim, a gente ouve, né? Não, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar se fulano é ou não um cristão genuíno? Mas a própria palavra, ela já nos fornece subsídios necessários para que o seu próprio agir denuncie se ele é ou não um cristão genuíno, se ele obedece, se ele diz conhecer, se ele diz andar com Cristo, mas ele é desobediente. A palavra diz, ele é mentiroso. E nós sabemos de quem procede a mentira, ou quem é o pai dela. A Escritura já nos concede, irmãos, esse julgar. A Escritura nos diz, e aí não só ela nos concede a possibilidade de olharmos para a vida do outro, mas principalmente, antes disso, olhar para a nossa. É um texto como esse que nos faz compreender e olhar para dentro de si. Lembra da historinha que iniciamos o sermão pela manhã, né? De olharmos para o espelho. E talvez esse seja um texto que vai nos trazer um reflexo verdadeiro. Já pensou olhar para o espelho e dizer assim, eu sou um cristão verdadeiro? E ouvir algo como desse tipo? O Senhor dizer, se você diz que está em mim, mas não me obedece, você é um mentiroso. E pela manhã nós falávamos, qual é a reação que nós temos ao ouvir do reflexo a nossa real situação? Que reação temos? É imediata? A palavra está dizendo que eu estou mentindo. A palavra diz que eu sou mentiroso, porque eu digo, eu confesso Cristo Jesus, mas eu não obedeço os seus mandamentos, eu não me esforço ao máximo para cumpri-los. Nós sabemos, irmãos, que não seremos capazes de cumprir toda a lei do Senhor. Nós sabemos que seremos falhos, inclusive neste momento, você até possa estar pecando contra o Senhor, estar aqui na congregação, no ajuntamento, mas o seu coração pode estar pensando, maquinando coisas contrárias à palavra do Senhor. Nós sabemos que somente Cristo Jesus, Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei, e é nele que nos escondemos. É no exemplo de Cristo que tentamos nos esforçar ao máximo para desenvolver essa salvação, como vimos pela manhã, com meta, olhando como um atleta que entra na competição para ganhar e não apenas para participar.
Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Consegue perceber a seriedade que existe nesse processo? Consegue perceber, irmãos, o tom da conversa pastoral? Paulo está dizendo: não desenvolvam da forma como vocês querem, desenvolvam com temor e com tremor, com reverência e com respeito, sabendo a quem um dia vocês irão prestar contas. É assim que deve ser a nossa vida, não só a vida dos filipenses. E o interessante, irmãos, que Paulo vai continuar no versículo 13, vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Após Paulo orientá-los a desenvolver a salvação, ele traz agora algo confortador. Ele mostra a segurança necessária que os filipenses não trabalhariam de forma independente, mas que os seus desejos e as suas ações seriam o próprio cenário onde Deus iria manifestar o seu poder, porque é Deus quem opera. Embora eles queiram, embora eles quisessem, desejassem, se esforçassem, era o Senhor agindo, tanto no querer como no realizar. Deus trabalha na vida do seu povo, irmãos, visando a sua santidade, pois Ele mesmo é santo. E Ele se alegra quando esse mesmo povo anda de acordo com os seus desígnios. O Senhor trabalha para que o seu povo ande em santidade. E talvez você se pergunte: como? Isso aqui que estamos vendo, a igreja sendo instruída, a igreja sendo alimentada pela sua palavra. Então o Senhor chama o seu povo e instrui o seu povo, para que esse povo ande em santidade, honrando, agradando, com uma vida santa, porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Se essa noiva estiver amarrotada, suja, esse casamento não irá acontecer enquanto ela não estiver adornada, preparada, desejando e ansiando o grande encontro. Alinhando-se, irmãos, com a afirmativa de Paulo, a confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 9, no 4º parágrafo, ele vai nos dizer assim: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer, com toda a liberdade, o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda inexistente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também deseja o que é mal. É um texto que vai embasar o que Paulo está dizendo: é Deus quem opera tanto querer como realizar. Se vocês querem ou se vocês realizam, é o Senhor agindo em suas vidas. O desejo e a ação de buscar a santidade não procede de nós, embora nós sintamos isso, mas é o Senhor quem promove esse desejo em nós. Esse processo, irmãos, nos restaura para sermos as pessoas que deveríamos ser. O processo de santidade nos restaura para sermos as pessoas que deveríamos ser. Após o momento de confissão que fizemos agora há pouco, após cantarmos ao Senhor agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, qual vai ser a nossa atitude ao sairmos daqui? Cairemos amanhã nos mesmos pecados? Colecionaremos os mesmos erros, para que domingo estaremos de volta aqui, cumprindo a rotina religiosa, e mais uma vez nos prostraremos diante do Senhor, esperando aqui a oração do liturgo, para confessarmos os mesmos pecados de estimação? Será assim a nossa conduta, irmão? E onde está o temor e tremor? Onde está a reverência? Onde está a vida de santidade? Se assim nós estivermos fazendo, seremos mentirosos, pois estaremos dizendo: eu sou da igreja, eu sou crente, mas eu não obedeço os mandamentos do Senhor. É a palavra que nos chama de mentirosos, se assim procedermos. Então, qual o primeiro aspecto a ser encaixado por essa busca de um padrão bíblico? É a obediência. Precisamos ser obedientes.
porque precisamos ter a noção a quem prestaremos contas. Você conhece um patrão extremamente carrasco? Olhe como é que trabalha o funcionário dele. Na linha. Por quê? Porque ele sabe que se andar fora da linha, ele será cobrado. Mas muitas vezes nós negligenciamos a quem nós servimos. Nós achamos que, pelo simples fato de falarmos e falarmos e falarmos, e a palavra também nos diz isso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, nós acompanhamos esse mesmo ritmo e os nossos pecados também. E a gente esquece que precisamos ter uma vida de santidade, que precisamos buscar, que precisamos anseiar, desejar, sabendo nós que é o Senhor quem promove esse desejo, que é o Senhor quem trabalha em nossos corações. Interessante, irmãos, que a epístola aos Filipenses é uma epístola, é uma carta extremamente prática, que Paulo, as orientações dele é para que aquilo seja vivido no dia a dia, é para que aquilo seja posto na convivência dos irmãos, na congregação como um todo. E no versículo 14, ele traz aqui uma orientação extremamente prática. Ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa orientação de Paulo estava dentro das muitas outras que ele já havia feito. Dentre elas, buscar viver em humildade, ter o mesmo pensamento, prezar pela unidade, dentre tantas outras. Tudo isso iria contribuir, irmãos, para que a convivência entre eles fosse algo harmônico e santo. Sendo assim, Paulo os orienta a tudo que viessem a fazer pudesse ser feito sem reclamação. O tudo que ele se refere aqui não está restrito apenas ao ambiente de igreja, mas por onde passarmos ou vivermos, precisamos fazer o tudo sem murmuração. E como nos apressamos, irmãos, para a murmuração? Como é fácil murmurarmos, como é fácil reclamarmos, como é fácil murmurar. Talvez você diga assim: não, mas ninguém ouviu a minha murmuração. Isso mesmo, porque o sentido original da palavra traz a ideia de que uma reclamação é feita em secreto e não expressa abertamente. Você já teve a experiência de reclamar com seu filho e ouvir assim só um... Aí você diz: é o quê? Aí ele diz: não, nada não. Você já teve essa experiência? Ele murmurou, ele achou que ninguém tinha ouvido, mas parece que o ouvido da mãe é um negócio fora do comum. Basta você ouvir ali após a reclamação um gemidinho ali. Você diz: é o quê? Como é que é a história? É o quê, rapaz? Assim é conosco. Paulo está dizendo: mesmo que os outros não ouçam, mas façam sem murmurar, façam tudo sem murmuração. Controle a sua vontade de reclamar, controle a sua língua, controle o seu ímpeto contra a murmuração. Ele também menciona aqui as contendas. Essa sim ocorreria de forma pública e seria capaz de pôr em descreto o modo digno tão falado até agora, irmãos. Paulo orienta aquele povo para que alcançasse um padrão de vida. Paulo começa a trazer elementos. Ele vai dizer assim: sejam obedientes, não murmurem. Ele vai trazer peças para que o seu testemunho dos filipenses pudesse ser visto em qualquer lugar, a toda hora. E a contenda seria algo que pudesse pôr em risco o bom testemunho. Havia aqui uma preocupação por parte do autor da carta de que os filipenses não viessem a se comportar, por exemplo, como os antigos israelitas que haviam resmungado contra Moisés. Poderia ter acontecido que tivesse ali havido algum resmungado contra os líderes da igreja, e isso havia chegado aos ouvidos de Paulo. O próprio Paulo também vai mostrar essa preocupação, irmãos, quando escreve aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 12 e 13, quando ele vai dizer assim: agora vos rogamos, irmãos, que acatem com apreço os que trabalham entre vós, ou melhor, os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor,
e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A carta aos Tessalonicenses também chamava atenção com relação à murmuração. Provavelmente um crente ou outro ali teria murmurado contra os seus líderes, coisa que não é difícil de se ver nos dias de hoje, coisa que não é difícil de se enxergar no contexto de igreja, são as murmurações contra os líderes. Paulo está dizendo: façam tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis. Agora ele entra num padrão que para muitos talvez seja altíssimo, ou seja, ele está falando aqui sobre testemunho. Vocês precisam dar um bom testemunho. Para quê? Para que esse povo aí fora, essa sociedade corrompida e corrupta, possa ver a diferença no povo de Deus, possa ver como o povo de Deus se comporta e vive de forma diferente. O povo de Deus precisa ser regido não pelo seu próprio coração, mas pelos princípios da Escritura. Paulo está dizendo, ele vai chamar a atenção, ele vai trabalhar em várias áreas, e ele vai dizer: não murmurem, não entrem em contendas uns com os outros, porque isso vai pôr em risco o testemunho, o bom testemunho de Cristo. Isso vai denunciar que esse povo agora não caminha mais de acordo com a Escritura, porque a Escritura não ordena contendas, pelo contrário. E ele vai dizer no versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O apóstolo aqui, irmão, chega ao ápice das suas instruções. Devemos observar que ao longo de toda a carta ele vai instruir os seus leitores a viver de acordo com o padrão de Deus, que eles fossem humildes como Cristo Jesus foi, que eles desenvolvessem a salvação com temor e com tremor, que estivessem cientes de que Deus age na nossa forma de agir, e tudo isso resultaria num comportamento digno dos servos de Deus, o padrão que Deus estabeleceu. E ele vai utilizar aqui 3 palavras: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. São 3 adjetivos, são 3 qualidades que irão caracterizar esse padrão de vida, irmãos, que além de glorificar a Deus, serviria como uma luz que estaria a brilhar em meio a trevas daquela sociedade ali local. Assim como também deve ser as nossas vidas. O nosso padrão, o padrão de Deus para as nossas vidas precisa brilhar como uma luz em meio a essa sociedade caída que nós estamos inseridos. Interessante, irmãos, que Paulo ele não estava querendo dizer que eles estariam sem pecado, isso seria impossível, mas que se mantivessem sem defeito moral aparente, ou uma grave falha em sua ética. O que Paulo está dizendo aqui é: evitem escândalos. Vocês continuarão com pecados, mesmo sabendo vocês que precisam ter uma vida de santidade, mas o que Paulo está orientando aqui é que vocês sejam irrepreensíveis, para que o testemunho possa ser dado e as pessoas lá fora não possam apontar pecados públicos na sua vida. Isso nada mais é do que testemunho público. Como anda o nosso? Será que as pessoas olham para os cristãos e dizem assim: olha, lá vai ali um mau pagador, nossa, lá vai ali um adúltero, nossa, lá vai ali alguém que gosta de contenda? Se os nossos pecados, ó Deus, estão sendo públicos, olha a responsabilidade que estamos tendo para com o padrão exigido pelo Senhor. Não só os filipenses estariam no meio dessa humanidade, nossa geração também está. Também estamos em meio a essa corrupção, ela nos cerca, ela nos assedia. O nosso comportamento, irmãos, ele deve ser exemplar. Eu sei que é difícil, todos nós passamos por essa dificuldade, mas o nosso comportamento ele precisa ser exemplar. Nós precisamos correr em busca desse alvo. Nós precisamos, irmãos, cortar as arestas, aparar as arestas. Nós precisamos estar atentos para o nosso comportamento lá fora.
a luz que fará a diferença, a luz que ofuscará aqueles que ainda andam com seus olhos cobertos por escamas, deve ser a luz do Evangelho. E o interessante é que ele vai agora falar sobre a preservação da palavra. O versículo 16 vai dizer assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando, irmãos, traduzido originalmente, tem um sentido de falar com confiança e por um longo tempo. O que Paulo estava querendo que os filipenses fizessem era: falem por um longo tempo, falem com confiança a palavra da verdade. Ele se refere à palavra de Deus como a palavra da vida, pois somente por ela o homem pode voltar a viver, pode voltar a ter a vida com sentido, religada ao Criador. O discurso, ele precisava necessariamente estar alinhado com a vivência, porque como é que eles iriam manter firmes a palavra da verdade se o testemunho dele estava mostrando algo completamente contrário? Paulo está dizendo: busquem um equilíbrio, vocês não podem viver de uma forma e falar de outra, ou melhor, pregar uma coisa e viver outra. Se corrijam, vivam com temor e tremor, deem um bom testemunho, sejam luzeiros do mundo. Era isso que Paulo estava querendo dos filipenses. Clareiem, irmãos, clareiem, sejam luzes na escuridão. Segundo o pastor John MacArthur, irmãos, comentando esse versículo, abre aspas, ele vai dizer: da mesma forma que a doutrina correta sem o caráter correto é hipocrisia e ineficaz, assim também o viver correto é ineficaz se os crentes não estão proclamando a verdade do Evangelho. Ou seja, uma coisa precisa estar ligada à outra. Todo esse esforço requerido por Paulo aos filipenses não era para que eles fossem bons aos olhos dos homens, mas para que a palavra da vida ela pudesse ser preservada. Quando o mundo olhasse e visse o amor mútuo entre eles, o caminhar de forma unida, o pensar a mesma coisa, o viver como uma só alma, o viver de modo digno, tudo isso redundaria como um testemunho poderoso para o mundo. Seria a igreja fazendo a diferença, seria o povo de Deus vivendo de forma diferente, seriam ovelhas que ouvem a voz do pastor e caminham e andam e vivem de forma diferente. O desejo de Paulo, com todo esse esforço e crescimento, era de que no dia de Cristo, no dia da sua volta, ele se alegraria bem mais pelo desenvolvimento dos filipenses do que pelo seu próprio. O gloriar-se aqui, irmãos, tem a ideia de alegrar-se. Paulo sabia, e ele esperava, e ele alegrava-se por isso, de que quando o Senhor voltasse, ele estaria alegre de olhar para os filipenses e alegrar-se, porque eles continuaram, desenvolveram, eles progrediram, eles avançaram. E seria a maior alegria de Paulo ver que o trabalho foi desenvolvido, de que a semente foi plantada e que gerou, e que cresceu, e que frutificou, e que produziu e que reproduziu. Essa seria a maior alegria dele. Entretanto, verso 17: mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele vai finalizar, irmãos. Eu já disse aqui em outras ocasiões, é a carta da alegria. É uma carta onde a palavra alegrar-se aparece inúmeras vezes. Volto a dizer também, Paulo está preso, algemado, passando por algumas necessidades. Aqui não mais, porque junto com essa carta chega ali uma oferta generosa, enviada dos filipenses a Paulo, que estava em Roma. E aqui ele vai falar sobre isso. O tom da conversa agora muda um pouco. Paulo vai falar não do seu sofrimento atual, mas da possibilidade da sua morte, do seu martírio. Mesmo que ele viesse a morrer, e aqui ele usa uma expressão chamada libação, a libação sobre o sacrifício. O que é que seria isso, irmãos? No Antigo Testamento nós vemos isso, a libação era o vinho que acompanhava o sacrifício.
E aí, junto com o sacrifício, o animal que era ali queimado, era colocado ali vinho, e esse vinho era queimado, e o vapor, né? Subia o vapor, e isso simbolizava a ascensão da oferta sacrificial a Deus. Então Paulo está dizendo assim: mesmo que eu morra, eu me alegrarei pelo sacrifício e a oferta que vocês têm pelo Evangelho, me mantendo aqui com essas ofertas, pelo apego que vocês têm para com os pregadores, para com o avançar do Evangelho, para com a manutenção disso. Ele iria considerar com certeza o sacrifício e o serviço, que eram os presentes e as ofertas que lhes foram assim enviados, irmãos. Paulo, assim como qualquer um de nós, ele não sentia prazer com o sofrimento causado pelas algemas, pelo cárcere, pela privação da liberdade, mas ele conseguia encontrar razões para ter alegria em meio àquela situação. Ele conseguia extrair a alegria, mesmo diante daquela cena, daquela situação. O seu desejo era que os filipenses também pudessem se alegrar em meio às situações por eles vividas. Paulo está dizendo: eu estou aqui preso, encarcerado, mas eu me alegro. E ele diz: se alegrem comigo. Se o sofrimento bater na porta de vocês, se vocês forem perseguidos, se vocês forem presos, também se alegrem junto comigo. Porque isso significa, como lemos aqui na leitura, dentro da liturgia, o Senhor dizendo: o mundo vai perseguir vocês, vocês serão entregues a tribunais, como aconteceu com Paulo. O mundo vai lhes perseguir. Paulo está dizendo: se alegrem, mesmo em meio às dificuldades, se alegrem. Se alegrem e façam a diferença, irmãos. E aí, por falar em diferença, você já percebeu como ficou a nossa cidade após a troca de algumas lâmpadas na nossa cidade? Você já passou por alguma rua e olhou assim e disse: está diferente aqui, o que foi que houve? Você percebeu que ao longo de muitas ruas as lâmpadas foram trocadas? Percebeu? Se aconteceu na sua rua, as casas ficaram mais, o colorido das casas ficaram, até as pessoas ficaram mais bonitas, né? Com a troca das lâmpadas, tudo ficou mais claro. Parece que traz aquela lâmpada mais clara, traz uma leveza. Você já percebeu isso? Você já percebeu, por exemplo, que como a iluminação pública, ela favorece também a segurança pública? Ali tem um grupinho que se reúne porque está escuro. Põe uma lâmpada lá. Como eles vão procurar outro lugar escuro? A iluminação, ela contribui para diversos aspectos. Para diversos aspectos. Na nossa casa, você já percebeu que, eu não sei se ainda tem, mas aquelas lâmpadas incandescentes, né? A amarela, né? Quando você trocou, se já trocou, como isso faz uma diferença ao ambiente? Hoje se usa muito, eu não sei nem se vende mais, vende a nível de decoração, né? Aquela lâmpadazinha amarela, mas aquela que todo mundo usava quando a gente era criança, né? Que quando apareceram as fluorescentes, né? Trocou o amarelo pelo branco. Como isso fez a diferença, né, irmãos? A iluminação correta faz uma diferença tremenda. Mas quanto a nós? Vamos trazer agora aqui, irmãos, um comparativo. Que tipo de iluminação nós temos sido? A ideia central desse texto é Paulo orientando aos filipenses: sejam luzeiros no mundo, clareiem em meio à escuridão, façam a diferença, deem um bom testemunho da igreja de Cristo. A ideia central do texto é essa. A orientação principal de Paulo nessa perícope, nessa parte do capítulo é essa. Eu e você, nós conseguimos clarear com o Evangelho os ambientes por onde nós passamos. Nós transitamos em diversos ambientes ao longo do dia. Nós conseguimos clarear com o Evangelho de Cristo por onde nós passamos? Ou será que eu e você só andamos em locais onde tem crente? Será que eu e você só andamos em lugares onde só tem santo? Onde não precisa estar todo mundo na claridão, está todo mundo no claro, ninguém anda mais em escuridão? Eu imagino que não, irmãos. Eu imagino que mais cedo ou mais tarde nós passamos. Talvez seja o nosso trabalho, talvez seja na casa de algum parente, talvez seja com alguns amigos,
E como clareamos esses ambientes? Se pudéssemos aqui, irmãos, nos comparar pelo tamanho de lâmpadas, seríamos nós um refletor. Você já foi ali no Coronel José Bezerra? Sabe quando acende um refletor daquele, dá para ver quase da lua, né? Seríamos nós um refletor? Seríamos nós uma fluorescente? Seríamos nós uma lanterna? Seríamos nós uma luzinha de relógio? Que luz nós temos transmitido? Com que intensidade nós clareamos? Nós sabemos, irmãos, que o mundo anda em trevas. Você percebe como são sérias as orientações bíblicas? Como esse mundo, irmãos, verá a luz do Evangelho se as luzes estiverem apagadas, se as luzes forem tímidas, estiverem obscuras. Não existe outra forma de alguém sair da escuridão se não vier a enxergar a luz do Evangelho. Mas como transmitir a luz do Evangelho? Nós somos os luzeiros, somos nós a transmitir as boas novas do Evangelho. Ninguém conseguirá sair da escuridão se a palavra não lhes clarear os olhos, o entendimento. Está sobre nós essa responsabilidade de sermos os luzeiros deste mundo. Nós não temos na Escritura, irmãos, uma recomendação sobre o que acontece quando uma lâmpada queima. Mas se observarmos o mesmo princípio aplicado ao sal, que perde o seu sabor e de nada mais serve a não ser lançado fora e pisado pelos ramos ou pelos homens, ou o ramo que não cresce, não frutifica, pois não está ligado à videira verdadeira, esse será cortado e lançado fora. Se observarmos esse mesmo princípio, nós já podemos imaginar o que ocorrerá com as lâmpadas queimadas. A Escritura já diz que a lâmpada acesa, ela deve ser posta no alto para que todos possam ver, e não debaixo da mesa, escondida, num lugar escondido. Para que serve uma lâmpada apagada? De que serve uma lâmpada apagada, que não clareia, que não faz a diferença? De que serve uma igreja que não prega? De que serve uma igreja que não testifica, que não dá testemunho, que não obedece, que não desenvolve a salvação com temor e tremor? Para que serve? Para que serve o sal quando perde o sabor? As instruções de Paulo, irmãos, elas são práticas e elas são precisas. Quer ter uma vida que agrade e honre ao Senhor? Esse é o nosso real desejo como cristão. Leiamos o que nos diz a sua palavra. Criemos coragem para romper com tudo aquilo que possa ofuscar o brilho do Evangelho. Criemos coragem para romper com tudo aquilo que impeça de vivermos de modo digno. Sejam amigos, sejam hábitos nocivos, seja a nossa vaidade, seja a nossa indiferença, seja até aquilo que eu e você julguemos e classifiquemos como, não, isso aqui não tem nada a ver. Sondemos o nosso coração, irmãos. Façamos uma avaliação séria e compromissada com o resultado. O Senhor, Ele vai contemplar se é esse o nosso desejo em desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas Ele também vai contemplar a nossa vida relapsa, descuidada, desonrada. Você está se esforçando para desenvolver a salvação com temor e com tremor, você está se esforçando por uma vida de santidade, o Senhor está contemplando, mas o Senhor também contempla se o nosso proceder tem sido relapso, tem sido descuidado, temos sido uma lâmpada apagada. O Senhor está a contemplar, o Senhor estará a contemplar. Finalizando, irmãos, assim como Paulo se alegrou, ele se alegrava e se alegraria se os filipenses continuassem mantendo aquele padrão. Você já imaginou a alegria do nosso pastor vendo esse crescimento, vendo os frutos produzidos pelas instruções, pelas exortações, pelas correções, pela própria disciplina,
Já imaginou, irmãos, compartilharmos essa alegria junto com Ele e diante do nosso Senhor ouvirmos o seu chamado? O ajuntamento de muitos luzeiros que estiveram dispostos a brilhar neste mundo, de muitos seres que se esvaziaram de si mesmos, e que Cristo poderia ser visto em suas vidas. O ajuntamento de muitos servos remidos que viveram de tal forma que o mundo não compreendia o seu proceder. O grande ajuntamento de um povo que soube aproveitar cada novo ano, cada novo dia, cada nova oportunidade. Você já imaginou o ajuntamento de pessoas que foram como sal e luz neste mundo e fizeram a diferença? O grande ajuntamento de muitos coroados após a corrida da vida cristã. Será o mais belo ajuntamento de todos, onde todo olho verá a mais linda noiva se unindo ao mais belo noivo, num perfeito casamento. E nós, como igreja, vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos, mas também deve ser o nosso desejo termos a nossa vida acertada para este grande encontro, para que não sejamos pegos de surpresa, como também lemos na leitura congregacional. Não sabemos o dia que o Senhor vem, por isso a palavra nos instiga e nos orienta: endireite as suas veredas, endireite os seus caminhos, desenvolvam a salvação com temor e com tremor. Que faremos, irmãos, no dia de amanhã? Como será a nossa vida a partir de amanhã? Do mesmo jeito que foi hoje, do mesmo jeito que foi ontem e antes de ontem. Teremos a mesma rotina, Rodrigo. Se essa mesma rotina, irmãos, for vivida com temor e com tremor, continue. Mas se não for, se arrependa. Se a sua vida não está de acordo com o padrão exigido pela Escritura, se arrependa. Busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Se lhe falta força, se lhe falta persistência para obedecer os mandamentos do Senhor, clame ao Senhor. É somente dele que vem esta força, é somente dele que virá este auxílio, para que sejamos luzeiros que servem, luzeiros que prestam para iluminar. Somente o Senhor, com a sua palavra, nos conduzirá para um bom testemunho. Que sejamos nós, irmãos, a honrar o Senhor a quem servimos, seja assim coletivamente, ou seja individualmente. E amanhã, quando ninguém mais além do Senhor estiver nos olhando, como nos comportaremos? Que Ele nos ajude, que Ele nos auxilie, que Ele continue sendo gracioso para conosco, e que sejamos nós mais vigilantes, mais santos, mais perseverantes do que fomos hoje. Senhor nosso Deus, parece-nos, ó Deus, que a Tua palavra nos mostra o quão distante temos andado do padrão estabelecido para o Teu povo. Nós ficamos a imaginar, ó Pai, às vezes que envergonhamos a Tua igreja. Nós ficamos imaginando, ó Deus, a forma como nós vivemos, se isso tem Te agradado. E se nem paramos para imaginar, ó Deus, se o nosso proceder Te agrada, perdoa-nos, nos traz ao arrependimento. Não é que nós estejamos preocupados com o que as outras pessoas irão pensar, mas é se o Teu nome tem sido proclamado por meio das nossas vidas, se temos vergonha de confessar o Senhor
retira de nós, nos encoraja a sermos fortes, como vimos hoje pela manhã. Sabemos que vivemos, ó Pai, numa sociedade caída, no escuro de trevas, e somente a Tua palavra será capaz de abrir os olhos dessas pessoas. Mas como elas ouvirão se não existirem os pregadores? Como elas ouvirão se formos luzes apagadas? Como elas enxergarão se não sair de nós brilho nenhum? Não nos referimos ao nosso brilho próprio, mas nos referimos, ó Deus, ao brilho do Evangelho, a este brilho que fará toda a diferença. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Te louvamos por mais uma vez o Senhor nos instruir, por mais uma vez, de forma graciosa, pois não entendemos de outra maneira. É a Tua graça chamando o Teu povo ao arrependimento, chamando o Teu povo ao testemunho, chamando o Teu povo ao proceder correto e santo diante do Senhor, chamando o Teu povo a viver de forma que o agrade. Nós entendemos que é a Tua graça falando a nós, e queremos louvar o Teu nome por causa disso. Obrigado porque mais uma vez, em mais um ajuntamento, podemos ouvir, ó Deus, a Tua palavra sendo lida, sendo explicada e sendo aplicada. Que os nossos corações, ó Pai, possam ter sido terra fértil na noite de hoje, e que essa semente ela já comece a germinar, já comece a criar raízes, e que as nossas folhas velhas, cobertas pelas pragas desse mundo, possam cair, e que as folhas novas possam brotar, que sejamos um ramo fincado na videira verdadeira, e que esse ramo venha, Deus, ter vida. Porque quantos de nós não somente parecemos estar vivos, mas estamos secos, estamos sem vida, estamos mortos. Somente a palavra que procede da videira verdadeira nos servirá de alimento, nos servirá de combustível, produzirá em nós o temor e tremor devido neste processo de desenvolvimento. Tem misericórdia do Teu povo, nos dá, ó Pai, oportunidades de clarear por onde quer que andemos. Nós queremos louvá-lo, ó Deus, bendizê-lo por mais uma vez, podermos ouvir a Tua voz, em nome de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, amém. Convido você